Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx, bem-vindos ao mundo da Química! Nós iniciamos aqui o estudo das ligações químicas, mas para que a gente possa entender melhor as ligações, é necessário que a gente entenda primeiro a regra do octeto. Vamos ver de onde vem isso. Olha só os gases nobres, do hélio até o radônio, a família 18 da tabela periódica, que tem a sua distribuição eletrônica representada aqui. Distribuição eletrônica que segue o diagrama de Pauling, certinho? Muito bem, olha só. Com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na última camada, porque só cabem 2 elétrons na primeira camada e única dele, os demais, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos têm 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Isso levou que se concluísse que a estabilidade de um átomo seria atingida quando se tivesse 8 elétrons na última camada, ok? Coisa que acontece somente com os gases nobres, naturalmente. Então, chegou-se à conclusão de que um átomo atinge a sua estabilidade quando ele tem 8 elétrons na camada de valência, a não ser que ele tenha apenas uma única camada, que só cabem 2 elétrons, e a estabilidade seria atingida, então, quando ele tiver somente 2 elétrons, tudo bem? Fora isso, qualquer outro átomo que tenha 2 ou mais camadas será estável quando tiver 8 elétrons na camada de valência. Essa é a teoria do octeto. Tá legal? Beleza! Muito bem, vamos ver de que forma que essa regra do octeto ela influencia no comportamento, no fato do átomo ganhar ou perder elétrons. Vamos analisar aqui o sódio, um elemento da família 1, certo? Um metal alcalino. O sódio tem na sua camada de valência 1 elétron apenas, certo? Para que se complete o octeto do sódio, ou ele recebe 7 elétrons nessa camada número 3, fechando 8, ou ele perde 1 elétron dessa camada 3 e passa a ter a camada anterior, 2s2, 2p6, completa. A tendência do sódio, então, é perder esse elétron, fazendo com que sua última camada passe a ser 2s2, 2p6, com 8 elétrons, atingindo a regra do octeto e atingindo a estabilidade. Legal? Só que ao perder um elétron, um átomo se transforma em quê? Cátion, não é? Exato, ele se transforma num cátion, que seria o Na+. A perda de um elétron faz com que sobre um próton fica sobrando. Então, eu tenho carga mais 1. Legal? Isso vai ser característico dos metais. O metal tende a perder elétrons e tornar-se um cátion. Tranquilo? Vamos analisar aqui agora o enxofre. Um ametal da família dos calcogênios, da família do oxigênio, a família 16. Olha só a distribuição eletrônica. Na sua camada de valência, 3s2, 3p4, nós temos ali um total de 6 elétrons. Para o enxofre, receber 2 elétrons aqui e fechar 6 elétrons faz com que complete o octeto. A camada 3 passaria a ter 8 elétrons, chegando então à estabilidade, atingindo ali a regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência, certinho? Só que ao receber 2 elétrons, esse enxofre não vai ser mais neutro. Vão ter 2 elétrons a mais do que prótons, então a sua carga passa a ser 2-, certinho? Tá lá, ó. Forma-se o ânion sulfeto. É a tendência dos ametais, ganhar elétrons e tornar-se um ânion. Tá legal? Isso vai originar depois para nós as ligações químicas em si. No caso aí mais especificamente a ligação iônica que nós vamos tratar na próxima aula, tá legal? Essa aula é para que você entenda que a regra do octeto vai reger a estabilidade dos átomos. Para que um átomo seja estável, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Por conta disso, os átomos vão ter que transferir elétrons ou compartilhar elétrons para que atinjam essa estabilidade de 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Beleza! Vamos lá então para o nosso videocício. Pega esse videocício na nossa apostila e faz sozinho, legal? Tá na nossa apostila de videoaulas. Não esquece, hein? Vai te ajudar a seguir melhor o nosso curso. Entra em contato e pede a sua. E agora,
A resolução. De volta com você, nós temos esse videocício para resolver, em que ele dá para a gente uma figura e fala algumas informações para nós. O que ele dá de informação? A distância entre o íon X e o íon Y ali, 10 raiz de 3. Fala algumas informações sobre o tamanho dos cátions e ânions. Você vai ler o exercício e você vai concluir um pouquinho melhor isso aí. E aí ele quer saber o seguinte: qual o símbolo do íon de menor raio e a distância entre o núcleo de um cátion e de um ânion. Legal? Bom, vamos começar resolvendo quem seria o maior e o menor. Os íons são sódio e cloro. Número atômico do sódio, 11. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele como se ele fosse neutro. A tendência do sódio para atingir a regra do octeto é perder aquele elétron ali, ó, do terceiro nível, perdendo essa camada e passando a ter apenas 2 níveis de energia, 2 camadas, formando assim o sódio mais. Tá joia? O cloro, com 17 de número atômico e 17 elétrons, a gente distribui até o 3p5, chegando a 17 elétrons, tá? Qual a tendência do cloro, um ametal? Receber elétron aqui, ó, no P5, chegando a P6, completando o seu octeto e transformando-se em Cl- por ganhar um elétron. Tá joia? Analise o número de camadas, o número de níveis energéticos. O sódio tem 2 níveis e o cloro tem 3. Dessa forma, o Na+ será menor do que o Cl- e a gente resolve parte do problema. O íon menor é o sódio. Legal? Agora vamos ver a distância entre um cátion e um ânion. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos aumentar a figura e vamos entender que isso aqui representa para nós um cubo, uma figura cúbica, um retículo cristalino cúbico. Eu vou trocar aqui algumas figuras para a gente entender melhor. Ó, vamos representar os átomos que estariam lá na face de trás daquele cubo. E aqui os átomos que estariam nessa face da frente aqui, ó, na parte superficial da face da frente. Os átomos que estão lá atrás do cubo e os átomos que estão aqui na frente. Na verdade, átomos não, íons, tá? Todos íons. Legal. Ele fala em distância entre os núcleos. Então vamos colocar esses núcleos aqui, ó, dos íons que estão nos vértices. E vamos ligar esses núcleos. Note a figura que a gente obtém. Nós conseguimos aqui, ó, um cubo. E ele nos dá a distância de x até y. Então ele está dando para a gente a diagonal do cubo, como sendo 10 raiz de 3. Vamos tirar a figura para limpar aqui um pouquinho. A diagonal é 10 raiz de 3. Tá legal? A gente sabe lá da matemática que a diagonal do cubo seria a aresta raiz de 3, sendo ali o azinho a aresta. Eu vou pegar aqui, ó, marcando lá a aresta pra gente. Tudo bem? Como ele deu que a diagonal vale 10 raiz de 3 e a gente sabe que a diagonal é a aresta raiz de 3, então a aresta vale 10. Tá legal? Isso vai ajudar a gente a resolver o problema da distância entre um cátion e um ânion, porque entre os ânions que estão nos vértices da aresta, nós temos um cátion. Marcando ali a distância entre esses núcleos, é isso que ele está pedindo. A distância entre o núcleo do ânion lá em cima e o núcleo do cátion. Se a gente pensar, aquele x é a metade da aresta. Então, x é a aresta dividido por 2. Logo, eu tenho que x é 5. A distância entre um íon e outro, entre o núcleo de um íon e outro, é 5, nessa unidade arbitrária que ele deu para a gente. Tranquilidade? Nós chegamos então à resposta D para esse videocício e chegamos ao final dessa aula. Espero que ela tenha sido útil para você. Veja os nossos próximos vídeos, curta tudo e compartilhe com seus amigos. Tá legal? Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.